estejam bem. Espero que vocês estejam tomando os devidos cuidados, estudando bastante e fazendo também outras atividades que não isso. Então, essa relação de agregação, estabilidade de agregado. Então, nós temos aqui a relação entre agregação do solo e conteúdo da matéria orgânica. Olha, quem lembra o que significa DMG? DMG, quem lembra o significado da palavra DMG? Diâmetro médio geométrico, muito bem, Camila. Então, quanto maior o DMG, maior vai ser a agregação, a estabilidade desse agregado. Então, mais do que o tamanho, ele vai estar estável. Quanto maior o DMG, maior é essa estabilidade. Mais estável, ele desmonta de forma mais difícil. Então, nós temos aqui que o carbono orgânico, o que acontece? Ele está aumentando. E o DMG aumenta em função da maior quantidade do carbono orgânico. Observe que é um aumento linear. Está crescendo de forma linear o DMG com uma boa correlação. Então, é fácil para a gente lembrar a relação de DMG com carbono orgânico. Quanto mais carbono orgânico, quanto mais matéria orgânica, mais agregado é o meu solo. Por outro lado, nós temos a influência também da mineralogia. Olha, nossas argilas são basicamente caulinita e óxidos de ferro e de alumínio. Nós temos que a caulinita, ela não tem o poder de floculação tão grande igual a gibsita. O que significa aqui? Isso aqui é uma correlação negativa entre caulinita e diâmetro médio geométrico. Observem, olha, é menos 0,92. Essa correlação da caulinita com o diâmetro médio geométrico. O que isso significa? Que quanto mais caulinita no meu solo, menor vai ser o DMG. Por quê? A caulinita, ela não tem o poder de flocular tão grande igual a gibsita. Observem que a correlação é menos 92 para a caulinita e mais 0,89 para a gibsita. Então, os óxidos de alumínio, eles têm um poder floculante muito maior do que os filosilicatos do tipo 1:1. Então, a gente viu isso na última aula. Além daquele procedimento de peneirar via Yoder, nós podemos fazer também avaliação utilizando energia ultrassônica. Não é comum, não é um aparelho muito utilizado, eu particularmente também nunca vi, mas há uma forma também de avaliar a estrutura por meio desse método, sem ser o Yoder. O mais utilizado, que a gente mais vai ver nos artigos, é o DMG por meio do peneiramento úmido, que se a gente tiver a oportunidade, nós vamos ver na aula prática. Vamos falar agora da avaliação da estrutura do solo. Então, nós avaliamos a agregação. Quanto que o meu solo estava estável? Agora nós vamos ver a avaliação da estrutura do solo, não só da sua estabilidade. Como nós avaliamos essa estrutura? Nós podemos avaliar essa estrutura de forma morfológica, igual nós fizemos lá na pedologia. O trabalho de vocês, a primeira etapa que vocês fizeram no nosso trabalho prático, inclusive nós precisamos falar sobre ele depois. Método de avaliação da estrutura do solo é a macroestrutura no campo em um processo descritivo. Nós vamos falar o tipo, o grau de desenvolvimento e o tamanho
utilizando o manual de coleta de campo. Então, método de avaliação da estrutura, o primeiro nós temos aquele descritivo que a gente faz em campo, que nós observamos qual que é o tipo da estrutura e que precisamos somente de um livro e uma faca para a gente fazer isso. Nós temos a avaliação da microestrutura, que nós chamamos de micromorfologia. Para fazer a avaliação da micromorfologia, nós utilizamos microscópio com luz polarizada e ele é qualitativo e quantitativo. Aqui nós avaliamos tanto a quantidade de poros como a qualidade que está a minha estrutura. Pois, se a minha estrutura estiver compactada, ela vai alterar na micromorfologia. Então, aqui está um tipo de coleta. Se vocês observarem aqui, olha, nós temos esse tipo de coleta de solo, que depois nós cortamos em lâminas delgadas, em lâminas bem finas, para a gente avaliar no microscópio de luz polarizada. Olha que interessante que é isso daqui. Então, é bem legal fazer a coleta disso, ela é bem trabalhosa, porque você tem que manter a estrutura intacta, e a gente consegue observar algumas coisas nessas avaliações de estrutura na micromorfologia. Observem aqui que nós temos uma estrutura granular. Olha a quantidade de poros que eu tenho na estrutura granular. E são poros grandes. Observe a grande quantidade de macroporos. E esses poros, eles estão conectados. Olha que interessante esses poros aqui, todos conectados. Olha a estrutura grumosa. A estrutura grumosa é típica de qual horizonte? Quem lembra qual horizonte que é a estrutura grumosa? Escrevam aí. Muito bem. Típico da estrutura A. Quem promove a estrutura grumosa? Quem que é responsável pela essa grande agregação? Muito bem, gente, vocês estão craques. A matéria orgânica. A matéria orgânica possibilita isso. E olha que bacana essa estrutura grumosa. Essa foto aqui, ó. Micromorfologia da estrutura grumosa. Nós vemos um monte de poros. A gente vê um monte de poros grandes. E olha aqui que legal. Dentro da estrutura, nós temos um monte de microporos que vão efetivamente reter a água. Olha a diferença quando a gente vai para uma estrutura em blocos angulares e subangulares. Olha a diferença da estrutura granular e da estrutura em blocos. Observem aqui que eu diminuo a quantidade de poros. E principalmente nessa estrutura angular, olha aqui como eu não consigo visualizar muitos poros. E observe que eu tenho algumas conexões, e muitas vezes a gente consegue visualizar aqui os bioporos. São aqueles poros fabricados pelo sistema radicular, quando o sistema radicular morre. Então, nós temos aqui os blocos subangulares, a diferença para bloco granular. Por isso que a estrutura granular, ela possibilita uma boa permeabilidade da água. São solos que são bem fáceis de trabalhar, são solos com uma grande quantidade de vazios. Mas nós utilizamos outros métodos da relação massa-volume entre os componentes do solo. Então, nós fizemos aqui a avaliação da macroestrutura em campo, que nós aprendemos lá na pedologia, onde a gente fez essa avaliação de blocos,
a avaliação granular. Se a gente lembrar da estrutura em blocos, lá daquele argissolo da mata, depois nós vimos a estrutura granular no latossolo da fruticultura, e a estrutura grumosa também lá no argissolo da mata. Aqui, a micromorfologia, ela é feita em laboratório, onde eu preciso de microscópio de luz polarizada para eu fazer essa micromorfologia. E aqui também é um processo que nós vamos fazer utilizando relações entre massa e volume entre os componentes do solo. Então, prestem atenção aqui, o que nós temos de relação, olha. Aqui está o solo como um sistema trifásico, ou seja, o solo ele tem essas três fases, que é sólido, a parte com água e a parte com ar. O volume de ar, que é o volume que o ar ocupa, eu tenho o volume de água, que é o volume que a água ocupa. Essa relação entre volume de ar e volume de água é o que nós chamamos de volume de poros. Os poros, os buracos do solo, ocupado com água e ocupado com ar, são o volume de poros. Calma aí que eu perdi. Onde você vai disponibilizar essa aula depois, a gravação? Eu vou disponibilizar ela no Google Class. Eu vou jogar ela no YouTube, tá? Jogar um link no YouTube para ficar fácil para você assistir. Tá certo? Pedro, tá lá no Google Class, Pedro, essa matéria, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês interrompem aqui. Não está conseguindo acompanhar porque está falhando, Giovana? Eu estou vendo que você está caindo de vez em quando. Vamos lá, vamos voltar nessa relação massa-volume. O solo é um sistema trifásico, ou seja, tem três fases: a fase sólida, a fase gasosa e a fase líquida. Isso é como a física do solo enxerga o solo. Então, sólido, água e ar. O volume de ar, o volume de água e o volume de sólidos. O volume de ar e água é o que nós chamamos de volume de poros. O volume de todos é o volume total. Já a relação de massa, nós temos a massa da água e a massa de sólidos. E a massa do ar? A massa do ar, ela é praticamente desprezível. Ela é próxima a zero. Então, a massa total do meu solo é a massa de água e a massa de sólidos. Por quê? A massa do ar é muito pequena. Então, a gente não consegue praticamente medir essa massa com os resultados em campo, e não vai ter grande importância para a gente aqui nesse caso. Então, a primeira relação de relação massa e volume é a densidade do solo, também conhecida como densidade aparente ou densidade global. Mas, usualmente, ultimamente é utilizado como densidade do solo. A densidade do solo é uma relação entre massa de sólidos e o volume total.
incluindo o volume dos poros. Observe que é uma relação bem geral de massa de sólidos, ou seja, massa seca, não estou contando com a massa de água, e o volume total dos meus poros. O volume total dos poros. Bruno, solo de várzea, por ter um alto teor de água, o volume de ar é menor? Sim. Os solos de brejo, principalmente da posição do brejo, dentro da várzea, basicamente não tem volume de ar. O que era, até os macroporos nessa situação vão estar ocupados por água, e aí expulsando o ar. Agora vamos ver essa densidade do solo. O que ela pode falar para a gente? Observe uma situação. Tem uma situação 1, que é essa situação aqui, olha. Eu tenho esse ar, água e sólidos. Essa é uma situação 1, normal. Aí, eu vou fazer o manejo do solo e eu entro com maquinário pesado, entro com maquinário no solo úmido, entro com maquinário diversas vezes e vai acontecer uma coisa, olha. O volume do ar, ele vai diminuir, porque eu vou destruir a estrutura do meu solo. Isso daqui vai ser uma questão 2. O que aconteceu com o volume de poros do meu solo? Ele aumentou ou diminuiu quando eu passei um maquinário e compactei meu solo? O volume de poros aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Muito bem. Então, o que aconteceu com essa relação? Olha, o volume total diminuiu. Quando o volume diminui, o que acontece com a densidade do meu solo? A densidade aumenta, pois é uma relação inversamente proporcional. Eu não vou alterar a massa seca do meu solo. Até porque eu vou secar, né? Não vai alterar ali. Mas o volume vai diminuir. Então, numa situação 1, vamos colocar aqui, ó, solo de mata. E uma situação 2, solo compactado. Qual vai ter densidade de solo maior? 1 ou 2? Muito bem. Por que a densidade do solo compactado ela é maior? Menor número de macroporos, porque o volume é menor. Porque o volume total é menor. Essa estava fácil, né? Agora vamos por duas situações, olha. Vou voltar nessa estrutura aqui, olha. Essa micromorfologia. Situação 1, situação 2. Qual dessas duas situações eu vou ter a densidade menor? No solo 1 ou no solo 2? Vocês estão muito craque. Muito bem. Situação 1, porque eu tenho mais vazios. A massa aqui é menor, porque eu vou ter mais vazios. Com isso, a relação massa do solo, volume,
vai dar uma densidade menor. Olha, então, o que que eu tenho? Eu tenho que solos com estrutura em blocos, ele tem uma densidade maior ou menor do que um solo com estrutura granular? Blocos e granular. Qual tem estrutura maior? Opa, qual tem a densidade de solo maior? Em blocos ou granular? Blocos, estrutura em blocos. Porque eu ocupo os espaços dos poros. Então, no mesmo volume, tem o mesmo volume, a estrutura em blocos, eu tenho uma massa maior nesse mesmo volume. Então, olha, a densidade do solo, ela reflete o arranjamento das partículas do solo. Olha que bacana essa frase. Deixa eu voltar vocês aqui. Que a densidade do solo, ela reflete como estão organizadas as partículas do solo, se tem mais ou menos volume de ar, se eu tenho mais ou menos sólidos nessa densidade. Então, deixa eu só limpar aqui. Como que eu vou achar a densidade do solo? Eu preciso ter conhecido o quê? O volume total. E preciso conhecer a massa de solo seco. Quem é técnico agrícola aí e fez a matéria de irrigação com o professor Arionaldo, viu e já fizeram isso daqui. Isso daqui tem grande importância para a gente, o cálculo da densidade do solo, para calcular a porosidade. Então, o que, que nós temos aqui? Olha, um anel de volume conhecido. Observe como foi feita a coleta. Aqui. Você mantém a estrutura do solo. E você conhece o volume do anel volumétrico. E depois você pega o solo e seca. Depois que você seca, você leva para pesar. Pesando esse solo, você encontra a densidade. Você tem a relação de massa e de volume total. Então, tanto é que a prática de vocês nas áreas dessa semana seria justamente coletar material para fazer a densidade do solo. É algo que dá bastante trabalho, mas é interessante de se fazer. Vamos ver se a gente vai voltar em maio ou em junho, se dá para a gente fazer essa prática, tá? Eu vou preparar depois um slide de como se faz a coleta. De qualquer forma, eu vou para campo, se for o caso, eu vou para campo e faço um vídeo coletando, tá? Vamos lá. Os fatores que interferem nos valores de densidade do solo de determinado, os valores de densidade de determinado solo. Vamos ver os fatores que implicam nisso. Estrutura do solo, nós já conversamos. Geralmente, estrutura em blocos, ela tem uma densidade maior do que a estrutura granular, porque ela tem mais massa no mesmo volume. Textura do solo, aí aqui eu tenho uma questão para vocês. Solo 1, argiloso. Solo 2,
arenoso. Qual solo tem maior densidade? Alguém vai no 2? Quem tem mais poros totais? É essa a nossa questão. Não, a areia não é mais pesada, Bruno. Nós temos que pensar na questão de quantidade de poros. Quem tem mais macroporos? Um ou dois? Vamos começar então. Então vamos entender. Quem tem mais macroporos? Solo 1 ou solo 2? 2. 2 tem mais macroporos. Quem tem mais microporos? 1. Falei de macro e falei de micro. Agora nós temos que ver quem tem mais poros totais. Os solos argilosos, na soma de todos os microporos, ele tem mais volume de poro do que o solo arenoso. O solo argiloso, ele tem uma grande quantidade de poros. Enquanto que o solo arenoso, ele não tem tantos poros. Eles têm mais macroporos. Mas os poros totais, não. Vamos aqui, olha, nessa relação do solo trifásico. Deixa eu limpar. Limpei aqui. O que acontece no solo arenoso? Ele tem mais macroporos. Mas os poros totais, o volume de poros totais é maior no solo argiloso. Então, observe, solos argilosos têm mais poros, tem maior volume total de poros. Então, os solos argilosos, por ter mais poros, sua densidade vai ser menor. Então, textura do solo. Qual solo tem densidade de solo maior? O solo argiloso ou o solo arenoso? Arenoso. São solos com maior densidade. Porque eles têm menos poros totais. Umidade do solo, solos com argila expansiva. Não é comum essa situação no Brasil. Essa situação de variar a densidade com a umidade do solo, época seca e época úmida, isso não é comum no Brasil. Está mais relacionado com os tipos de argila 2:1. Matéria orgânica. Qual seria a questão da matéria orgânica no aspecto de densidade do solo? Olha, a matéria orgânica, ela é mais leve, ela tem uma massa com menor densidade, a massa dela em si, e além disso, ela auxilia na estruturação. Auxiliando na estruturação do solo, estrutura mais poros, menor densidade. E solo compactado. O que a compactação faz no solo? Ela aumenta ou diminui a densidade? Solo compactado, aumenta ou diminui a densidade do solo? Mais denso, aumenta. Muito bem. Aumenta a densidade do solo. Observe aqui, olha, esse resultado
Olha que interessante aqui, ó. Nós temos um cerrado, que é essa parte aqui. Nós temos semeadura direta, que é essa outra parte. E nós temos arado de disco, essa outra parte. Então, o cerrado é a vegetação nativa. Olha a densidade. E aqui nós temos a profundidade, olha. 0, 10, 20, 30, 40 centímetros. Olha como, mais a superfície, o cerrado é bem menos denso, olha. Está por volta de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Olha como aqui é mais denso. E de acordo com que vai aprofundando, olha, no caso da semeadura direta, mesmo na semeadura direta, nós temos uma densidade do solo bem maior do que a vegetação nativa. Então, o que nós temos aqui? Vegetação nativa, solos menos densos, até a 40 centímetros de profundidade. Quando eu faço uso do solo, observe o arado de disco aqui, olha. Eu deixei, inclusive, o meu solo mais denso. A semeadura direta, o plantio direto, ele dá uma compactada no solo. Então, principalmente na superfície, a semeadura direta, ela compacta bem o solo. Então, observem aqui também, olha, outros tratamentos. Olha o que acontece, de 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros. No cerrado, também, nós tivemos uma menor densidade nessas situações. Olha. Então, o que acontece? Na superfície, nós temos uma menor densidade do que na subsuperfície. Por que será que isso acontece? Na subsuperfície, eu tenho, inclusive, tem aqui, olha, por exemplo, horizonte A e horizonte B. O próprio peso do horizonte A, a própria massa do horizonte A aqui em cima, dá uma compactada no horizonte B, mesmo em processos naturais. Isso fica mais evidente dependendo da classe de solo. Como, por exemplo, os argissolos, eu vou ter um horizonte B bem mais compactado do que o horizonte A. Mas, mesmo assim, só essa massa em cima do horizonte A já pesa o horizonte B e já dá essa diferença de densidade. Olha aqui na semeadura direta, plantio direto, também tem essa diferença de densidade do solo. Então, vamos lá para a importância da densidade. Avaliação da compactação do solo. Vocês foram chamados para prestar uma consultoria, para verificar a baixa produção de determinada área. Essa determinada área está produzindo mal, nós temos indicações que pode ser uma compactação. Vocês podem avaliar a compactação dessa área utilizando a densidade do solo, utilizando o Ulland, que vamos ver se a gente vai ter oportunidade de fazer isso na prática. Então, nós avaliamos a compactação do solo dessa área que eu estou analisando com uma área de referência. Com uma área de referência. Se, Luiz Gustavo, o plantio direto, ele deixa o solo mais compactado, mas compensa essa compactação pelo maior teor de matéria orgânica. Então, embora esse solo fica mais compactado, ele fica mais tamponado. A gente consegue trabalhar com ele melhor por causa do maior teor de matéria orgânica.
mas o plantio direto, principalmente nas primeiras camadas, ele deixa o solo compactado, tá? Tanto é que tem alguma discussão ainda se precisa ou não revolver o solo depois de certo tempo. Tá para sair uma revisão bibliográfica disso, que eu vou pegar os dados dela, tá? Tá no Prelo ainda, eu conversei com o Bruno, eles pegaram mais de 60 artigos e vão tirar uma conclusão disso. Logo eu devo comentar com vocês, tá? Vamos lá, avaliação da compactação do solo. Como que eu vou avaliar essa compactação? Vou pegar a densidade do solo, vocês vão aplicar a estatística que vocês estão aprendendo com o Zé Sérgio, vocês vão fazer nas áreas que vocês acham que está compactado, com uma área de referência. Qual seria a minha área de referência? Onde eu vou medir para eu comparar? Onde vocês acham que eu vou utilizar como área de referência? Pode escrever aí. Qual vai ser minha referência para ver se o solo está ou não compactado? Estou esperando. Ninguém, gente? Pode chutar, pode errar. Minha referência para solo compactado é uma vegetação nativa. Eu vou utilizar como referência a mata. Mas, tomando cuidado de ser a mesma classe de solo com a mesma estrutura. Quando eu vou avaliar se um solo está ou não compactado, a minha referência é a vegetação nativa. Eu não tenho uma vegetação nativa próxima em condições similares. Pego como uma referência uma área de elevada produção, que eu posso fazer isso, utilizar disso. Para eu calcular o volume total de poros, a porosidade total, eu vou utilizar a densidade do solo. Por isso que vocês vão ver essa densidade do solo também lá na matéria com o professor Arionaldo, é muito importante para a irrigação, calcular essa densidade do solo. Conversão de resultados expressa em peso, para eu expressar esse resultado em volume. Eu vou passar esse exemplo de umidade, vou deixar esse exemplo de umidade lá para a aula de água no solo, tá? Mas basicamente aqui eu vou tirar uma expressão de grama por grama, utilizar para centímetro cúbico para centímetro cúbico. Há diferentes métodos de determinação de densidade do solo, mas o método do anel volumétrico ou do cilindro de Ulland, que está até aqui, olha, aula prática, que nós vamos ver o cuidado dessas amostras. Se a gente não tiver essas aulas práticas, eu vou fazer um vídeo demonstrando como que se deve fazer. Tá certo? Dúvidas? Então vamos indo. Nós temos aqui os valores geralmente observados em solos argilosos, solos arenosos, solos úmicos, solos turfosos. Vamos aqui nos solos argilosos. Quais solos desses solos argilosos vão ter uma densidade tão baixa, abaixo de 1? Qual solo e por quê que vai ter essa densidade tão baixa? Quem acertar essa questão vai ganhar 0,1 ponto. Dei um décimo aí. Quais solos argilosos, muito argilosos, vão ter a densidade do solo tão baixa? E por que isso? Valendo um décimo.
Ninguém, gente? Vamos lá. Ó, tá aparecendo aqui, ó. Uma área não compactada. Vamos lá. Ah, não estou vendo você responder, agora que eu vi. Fabrício Latossolos. Muito bem, Ieda. Qual que é a estrutura para você ganhar o ponto, Ieda? Qual a estrutura típica dos latossolos? Você ganhar um décimo. Parabéns. Então, solos extremamente muito argilosos. Temos situações que solos com 70% de argila têm densidade de 0,8, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Por que disso? Justamente porque tem uma grande quantidade de gibsita, essa gibsita agrega tanto que deixa a estrutura microgranular. Essa estrutura microgranular, ela possibilita uma grande quantidade de poros. E tantos poros, que são macroporos, uma grande quantidade de macroporos, e dentro da estrutura microgranular, um mundo de microporos. Por isso que a densidade fica baixa. Solos arenosos são solos, conforme a gente viu no artigo, tem uma densidade do solo maior, mas aqui não é restritivo tanto o crescimento radicular, porque ele é friável, a gente consegue trabalhar nele melhor. Então, aqui nós temos o triângulo textural e a densidade do solo crítica, o limite crítico. O que seria esse limite crítico? Esse limite crítico diz respeito que valores acima disso, a planta vai ter dificuldade de crescer, o sistema radicular. Então, observe aqui, ó, que o limite crítico para solos argilosos, solos muito argilosos, é de 1,25 a 1,3. Aqui nós temos, para solos argilosos, 1,3 a 1,4. Olha o limite crítico dos solos de textura mais baixa. É um limite crítico maior. Mas qual que é o problema desses solos nessa situação? É que quando compacta esses solos de textura média-baixa, o prejuízo para a planta é muito grande. Tá? Então, aqui são limites críticos da densidade do solo, em função de sua textura. O que seria esse limite crítico? Até quanto que eu posso ter de densidade para não ter prejuízo para o crescimento radicular? Lógico, cada planta tem um valor, cada planta tem um potencial de desestruturar o meu solo, de quebrar essa densidade do solo. Isso vai variar muito de planta para planta. Aqui é um valor geral. Tudo certo? Vamos lá, então, para a densidade de partículas. Pessoal, o que eu tenho na densidade de partículas? Observem aqui. É uma relação entre massa de sólidos e o volume de sólidos. Eu não trabalho com os poros. Não trabalho com os poros. A densidade de partícula é a massa de sólidos dividido pelo volume de sólidos. Vamos lá. A compactação altera ou não a densidade de partícula? Sim ou não? Um solo compactado tem densidade de partícula diferente do que um solo não compactado? Sim ou não?
Vamos compreender. A compactação, ela altera principalmente o que no solo? Ela destrói o que no solo? Os poros. Os poros. Eu entro com os poros na densidade de partícula? Não. Então, um solo compactado, ele vai ter densidade de partícula diferente do que um solo não compactado? Não. Não vai ter. Por quê? Olha, vou pegar aqui. Eu só trabalho com a massa de sólidos. Não há alteração, não há alteração no volume de sólidos quando eu compacto. Então, o que depende da densidade de partícula? Ela depende da composição da fração sólida. A densidade de partícula, ela está diretamente relacionada com a composição da fração sólida do meu solo. Então, vai depender da parte mineral e da matéria orgânica. Observem aqui. Matéria orgânica e parte mineral. É o que compõe a fração sólida do solo, que compõe isso daqui, olha. Então, observe. A densidade de partícula é influenciada pelo manejo? Opa. Sim ou não? A densidade de partícula é influenciada pelo manejo? Será que não? Sim, muito bem, Catiane. Por que sim? Muito bem, Catiane, porque está relacionado com a matéria orgânica. Se eu faço um manejo que incorpora a matéria orgânica, ou se eu faço um manejo que destrói a matéria orgânica, vai alterar a densidade de partícula. Então, olha, vocês vão aprender lá na hidráulica, na irrigação, esse valor mágico aqui, ó, 2,65 gramas por centímetro cúbico, que é um valor modal, é o valor que mais aparece de densidade do solo. Justamente pela média da composição dos minerais. Mas olha aqui a matéria orgânica, olha a média da matéria orgânica, como é bem mais leve do que, por exemplo, com a magnetita. Então, solos com alto teor de matéria orgânica, a densidade de partícula, ela vai ser menor de 2,65. Solos ricos em óxidos de ferro, a densidade de partícula, ela é maior do que 2,65. Então, quando a gente está fazendo trabalhos de pesquisa, nós trabalhamos medindo a densidade de partícula do solo, porque isso interfere, sobretudo, na parte de textura, na parte laboratorial de textura. Então, ao invés da gente simplesmente usar esse valor 2,65, nós podemos facilmente medir esse valor em laboratório. E qual que é a aplicação? Calcular a porosidade total. Então, se eu quero calcular essa porosidade de forma bem correta, eu preciso medir a densidade de partícula, cálculo de tempo de sedimentação das partículas, porque naquela fórmula lá da aula de textura entra o valor de dP, de densidade de partícula. Essa densidade de partícula, ela vai alterar de alguma região para região, mas
média, de geral, nós utilizamos 2,65. E para estudos de mineralogia, nós separamos minerais leves de minerais mais pesados. Então, nessa fragmentação de tipo de mineral, para eu estudar, por exemplo, a mineralogia do solo, para eu ver as diferenças de sedimentações, eu posso utilizar a densidade de partícula. Olha, a densidade de partícula não reflete as condições de estruturação do solo. É um atributo muito estável, cuja magnitude depende exclusivamente das partículas sólidas do meu solo. Composição mineralógica e orgânica do solo. Composição mineralógica, ela é muito mais estável do que a orgânica. Em manejos consolidados de sistema de plantio direto, tem alteração na densidade de partícula, onde os valores de densidade de partícula são valores que vão diminuir. Então, densidade de partícula. Qual que é o valor típico da densidade de partícula? Escrevam aí. Com a unidade. Qual que é o valor típico da densidade de partícula? Nós utilizamos muito bem, 2,65. Solos com um alto teor de óxido, eles vão apresentar um valor maior ou menor do que 2,65? Solos com maior teor de matéria orgânica vão apresentar um valor de densidade de partícula maior ou menor? Menor. Muito bem. Então, como que eu determino a densidade de partícula? O que eu preciso saber para eu determinar, para eu calcular a densidade de partícula? Eu preciso saber da massa dos sólidos e de volume dos sólidos. Um dos métodos mais utilizados é o método balão volumétrico, que eu vou utilizar um balão volumétrico de 50 ml e 20 gramas de terra fina seca estufa, álcool etílico e uma bureta. Por que a gente utiliza álcool para completar o volume, ao invés de a gente usar água? Por que será que a gente usa álcool ao invés de água? Alguém arrisca? O álcool nós utilizamos justamente para ele penetrar todos os poros do volume aqui embaixo. Então, olha, como que eu faço a determinação dessa densidade de partícula? É bem simples. Eu vou colocar uma amostra de solo, secar e obter a massa. Geralmente, nós utilizamos 20 gramas. Uso de líquido que preencha todos os espaços vazios. O poder de penetração do álcool, ele é muito maior. Com isso, ele vai ocupar todos os espaços vazios. Obter o volume do líquido deslocado pelas partículas sólidas. Então, eu preciso conhecer os métodos. Nós vamos falar do método do balão volumétrico. Olha, o que eu faço aqui?
eu completo. Aqui tem 50 ml. De 0 a 50. Como que chama isso aqui mesmo? Alguém me ajuda? Isso daqui, como que chama? Isso. Pega uma bureta de 50 ml. E pega um balão volumétrico também de 50. Vamos entender. Se eu pego esse balão volumétrico de 50 e encho aqui de 50 e não ponho nada aqui dentro desse balão, vocês concordam comigo que todo o álcool que sair aqui da bureta vai para o balão e vai ficar em 50 ml? Eu não colocar nada aqui. Mas, o que eu vou colocar aqui dentro do balão volumétrico? Eu vou colocar o solo. Eu preciso saber qual que é o volume dele. Então, coloquei solo e vou despejar o álcool até completar aqui os 50 ml. Eu vou gastar todo o álcool nessa situação? Sim ou não? Quando eu ponho solo aqui dentro. Eu gasto todo o álcool? Sim ou não? Não. Aqui vai ficar um volume de álcool, não vai? Esse volume de álcool, ele é o mesmo volume do meu solo. É o mesmo volume do meu solo. Com isso, eu tenho a massa de sólido e esse volume, que é 50 menos a minha leitura, que é o volume do meu solo. Olha que bacana. Com isso, eu tenho o quê? A densidade de partícula. Com isso, eu tenho a densidade de partícula. Tudo bem? Vamos lá. Alguma dúvida, gente? Alguém quer que repete? Então, é só aplicar essa formulinha aqui, que já está. Posso sim, Reginaldo? Vamos compreender aqui, olha. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma bureta de 50 ml. Aqui está uma bureta de 50 ml. Está aqui, ó. Está aqui, ó. E um balão volumétrico também de 50 ml. Enchi isso aqui tudo de álcool. Enchi de álcool. Se eu despejar no balão volumétrico sem nada, eu vou gastar todo o líquido que está aqui. Porque eles têm o mesmo volume. Mas o que acontece? Aqui dentro do balão, eu vou colocar o meu solo. Eu vou colocar a minha massa de sólido, que é 20 gramas de terra fina seca estofa. Olha. Coloquei aqui. Aí, eu vou jogar, então, completei a bureta com 50 ml, e aqui eu tenho solo. 20 gramas de solo. Jogo todo o álcool, e de acordo com eu vou jogando o álcool, eu vou dando até umas balançadinhas nele, para entrar todo o álcool nos poros do solo. Entrando o álcool nos poros do solo ali, vai ocupando todos os espaços. Vai chegar num ponto que eu vou completar aqui com o meu
álcool. Completei aqui com álcool. Como eu completei tudo aqui com álcool, vai sobrar um volume na bureta. Vai sobrar justamente o volume da bureta, o volume do meu solo. Se não tivesse solo, eu ia gastar tudo. Como tem solo, vai ter um volume que vai estar faltando. Esse volume vai ser o volume de sólido. Isso, Marina. A gente não pode usar água porque ela não penetra tanto. Ela tem algumas propriedades, ela não tem um poder de penetração tão grande igual o solo. Tem aquele efeito que vocês têm que quebrar para jogar a água nas plantas, que me fugiu agora. Tá? A gente não usa água porque não penetra tanto, igual penetra o álcool. Então, tem que ser um líquido penetrante, um líquido que preencha todos os espaços vazios. Então, aqui no solo, ó, eu tenho que ocupar espacinhos aqui diferentes. Tudo bem? Compreendido? Eu vou jogar para vocês agora, hoje à noite ou amanhã, eu coloco uma lista de exercício e vou marcar um horário para tirar dúvidas. Tá bom? Então, falamos de densidade do solo e densidade de partícula. Vamos falar agora de volume total de poros ou porosidade total. A porosidade total, ou volume total de poros, representa a fração do solo em volume não ocupada por sólidos. Fazendo uso das relações de massa e volume, a gente tem. Então, observem aqui. Quero que vocês acompanhem. O volume total de poros ela é igual ao volume de vazios dividido por volume total. Quanto de vazio o meu solo tem? Será que ele tem 50%? Será que ele tem 30%? É essa a relação. Então vamos lá, acompanhe. O volume de vazios é igual ao volume total menos volume de sólidos. Então, olha, deixa eu desenhar aqui, ó. Eu tenho o volume de sólidos, o volume de vazios, e aqui todo o volume. O volume de vazio está relacionado ao volume de água e ar. Eu posso falar, então, que esse volume de vazios ele é o volume menos volume de sólidos. Então, eu tenho que volume total menos volume de sólidos dividido por volume total. Então, vamos lá. Ó, volume total de poros, volume de vazios dividido por volume total. Como volume de vazios é igual a volume total menos volume de sólidos, eu tenho essa relação matemática. Ó. V menos VS, entre parênteses, dividido por V. Vamos aplicar a matemática. Isso daqui, olha, eu posso desmembrar. V dividido por V menos volume de sólidos dividido por V. V dividido por V é igual a 1. Corta aqui e aqui. V dividido por V, volume total dividido por volume total, é igual a 1. Posso dividir a última expressão por MS. Eu não posso fazer isso matematicamente? Pegar isso daqui e dividir tudo por MS?
dá no mesmo. Se eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo valor, não tem importância. Então, eu pego essa última expressão e divido todas por ms e ms. Eu sei que volume de sólido dividido por massa de sólido é 1 sobre dp. Não é isso? É o oposto? É a diferença? Então, IV dividido por ms é 1 sobre densidade do solo. Observe que aqui, ó, ms sobre vs é densidade de partícula. O oposto, então, é 1 sobre dp. Volume total de poros, então, é igual a 1 menos ds dividido por dp vezes 100, para a gente dar em percentual. Então, isso tudo é para a gente descobrir da onde que veio essa fórmula. Qual fórmula, então, que nós vamos utilizar? Justamente essa última. Aqui mostra a necessidade da densidade do solo e a densidade de partícula para a gente calcular o volume total de poros e da onde veio essa relação. Vou passar um exercício para vocês também repetir isso daqui. Isso aqui vocês vão aplicar algumas relações matemáticas. Quero que vocês façam isso. Então, aplicações do volume total de poro. Armazenamento e movimentação da água no solo, desenvolvimento do sistema radicular, resistência mecânica do solo, fluxo e retenção de calor. Camila, como eu multiplico por 100, ela é em percentual. Ou, se eu não multiplicar por 100, pode ser centímetro cúbico por centímetro cúbico. Unidade de volume por unidade de volume. Mas como eu multiplico por 100, a gente dá um resultado em percentual. Então, desenvolvimento do sistema radicular, resistência mecânica do solo, fluxo e retenção de calor. Diz respeito também a muitas coisas que nós podemos avaliar através desse volume total de poros. Então, por que armazenamento e movimento de água? Tudo está relacionado com os poros da água. Desenvolvimento do sistema radicular. Pouco poro, solo mais denso, mais difícil do sistema radicular desenvolver. Resistência mecânica do solo. Um solo com menos volume de poros, ele tem uma resistência maior à mecânica. É mais fácil tracionar com a máquina. Enquanto a gente busca um equilíbrio de volume de poros, o engenheiro civil, ele vai querer destruir os poros para ter uma resistência mecânica maior. Fluxo e retenção de calor, transporte de calor. Embora não separe macro e microporos, mas já dá uma ideia para a gente do que acontece no solo. Distribuição de poros por tamanho, eu vou deixar para a gente continuar aqui na próxima aula.